A gente vai responder a questão 1. Ela diz o seguinte: o Instituto Nacional de Meteorologia é o órgão responsável por registrar a temperatura oficial e alertar a população quando são atingidos os patamares de frio intenso e frio extremo. O alerta do frio intenso é dado quando a temperatura cai para um valor abaixo de 10 graus Celsius. No caso, a representação aqui seria assim, né? Com a bolinha mais para cima, mas enfim, deu para entender. E de frio extremo, e o de frio extremo é dado quando a temperatura cai para um valor abaixo de 5 graus Celsius também. As medições de temperatura em graus Celsius dos últimos 10 dias estão representadas no gráfico abaixo. Então, vê só, se abaixo de 10, né, qualquer valor abaixo de 10, a gente já teria esse alerta. E abaixo de 5, já teria o alerta do. Abaixo de 10 teria o alerta do frio intenso e abaixo de 5 do frio extremo, não é isso? Ou seja, se aqui ele perguntou a quantidade de alertas emitidos à população nesse período foi, aqui ele não especifica o tipo de alerta. Então, vai vir tanto intenso quanto extremo. E se abaixo de 10 graus já aparece o primeiro tipo de alerta, que é o intenso, então basta a gente analisar isso. Quais são os pontos em que a temperatura ficou abaixo de 10 graus, o tipo de alerta, e de qualquer forma, como o alerta do frio extremo é abaixo de 5, então também entra nesse critério de ser abaixo de 10. Então, vamos lá analisar. Ó. Aqui a gente vai ter, aqui inicialmente não tem, né? Tá acima de 10, então não é um ponto. Esse segundo ponto aqui já está abaixo de 10, já caracterizaria o frio intenso. Não está abaixo de 5, mas está abaixo de 10, então já seria um ponto. Aqui não é, porque está acima de 10, aqui também, aqui também. Aí, esse ponto aqui eu imagino que tenha gerado muita dúvida, né? Porque está exatamente na linha do 10. E aí, considera ou não? Veja que nesse caso o enunciado foi claro ao dizer o seguinte, ó, abaixo de 10 graus Celsius. Eita, peguei muito coisa. Abaixo de 10 graus Celsius. Se é abaixo, não é em 10 graus, 10 graus Celsius. Se dissesse assim, para um valor igual ou menor que 10 graus Celsius, aí a gente poderia considerar, mas não foi o caso, então a gente também não considera. Esse ponto está bem acima, né, de 10, então a gente também não considera. E aí a gente vai ter esse outro ponto aqui, que está novamente entre 10 e 5, e que ainda seria o frio intenso, e esse outro ponto aqui, que está abaixo de 5, né? Seria o frio extremo. Esse ponto aqui também a gente não olha para ele não faz parte. Ou seja, juntando, a gente vai ter três pontos na letra B, que seriam justamente a quantidade de alertas, né? Porque é justamente quando a temperatura está abaixo de 10 ou de 5 graus Celsius.